Romanos capítulo 13, verso 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Essa é a palavra do Senhor, poderosa palavra do Senhor. E o Espírito Santo está fazendo uma obra interior na minha e na sua vida, desde o início desse culto. O Espírito tem soprado que Ele está fazendo uma obra de transformação. E a obra de transformação que o Espírito faz não é nada além de uma obra interior, de dentro para fora, transformando-nos no nosso caráter, transformando-nos na nossa conduta, nos transformando no nosso comportamento, transformando a nossa mente, o nosso entendimento. E quando eu ia começar a ler, o Pietro pediu a palavra, e pelo discernimento do Espírito foi concedida a palavra, e ele então orou algo que está totalmente conectado ao que o Espírito quer nos informar essa manhã. Por isso não duvide da presença de Deus aqui. Mesmo que você não esteja sentindo nada, creia que Ele está aqui. Não é necessário sentir para saber que Ele está. E Ele está operando uma obra mesmo que você não esteja sentindo. Ele está fazendo algo dentro de você, mesmo que você não esteja sentindo ou não esteja vendo nada. Ele está fazendo, porque é Ele quem faz tudo em todos. Dele é o querer e dele é o realizar. Então não duvide. Apenas abra o teu coração, derrame a sua alma, esteja pronto, preparado, esperançoso. Crie expectativas no Senhor por aquilo que Ele irá falar ao teu coração e está falando desde o início. Nós precisamos nos colocar submissos à sua vontade, ao seu senhorio, para que Ele possa fazer algo consistente, algo que venha a consolidar os nossos passos, começando pela transformação interior. E nós lemos um trecho do capítulo 13 de Romanos, um capítulo conhecido pela palavra de Paulo em relação à obediência às autoridades. Mas Paulo então, ele começa aqui no verso 11, como nós lemos, falando sobre o tempo, a necessidade que nós temos de conhecer os tempos. Eu acho que não sou só eu que estou vivendo isso. Acho que a maioria das pessoas, se não todas as pessoas, parece que o tempo está acelerado. Parece que não dá tempo de fazer nada. Parece que ano passado eu fazia algumas coisas e a minha rotina é a mesma, e parece que as coisas que eu fazia ano passado já não consigo fazer hoje. O tempo está acelerado, os dias estão acelerados, o nosso relógio está correndo. É essa a impressão que nós temos. E fisicamente o relógio ainda tem 24 horas, mas espiritualmente nós sentimos e vivemos uma aceleração. E o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos e ele fala: vocês têm que conhecer o tempo. O Senhor, o nosso Deus, Ele não muda. Ele nunca mudou e Ele nunca mudará. A palavra dele nunca mudou e nunca mudará. Ele permanece o mesmo desde o princípio. Ele é Deus, Ele é soberano. O nosso Deus não muda.
e nem tem sombra de variações, mas ele se movimenta. E a palavra dele se movimenta porque tudo que é vivo, tudo que tem vida, se movimenta. Por isso que há necessidade de nós conhecermos o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de aceleração, sim, no reino do Espírito, sim, um tempo de aceleração que nós precisamos compreender para que nós não venhamos a ficar para trás. E quando nós vemos a palavra onde narra a passagem, a travessia do povo pelo deserto, a peregrinação do povo no deserto, nós vemos que o povo que ficava atrasado, o povo que ficava para trás, que perdia o time, que perdia o tempo, que perdia a massa, o bando, a maioria das pessoas, o povo que ficava para trás, eles se cansavam, eles murmuravam e eles eram facilmente atacados pelos seus inimigos, os amalequitas. Uma passagem que nós conhecemos, que nós discorremos, que nós falamos, mas que o Senhor sempre está nos lembrando, para que a gente não fique para trás, para que a gente entenda a direção que o Senhor tem nos dado e sigamos todos juntos nessa direção, para que nós não sejamos pegos de surpresa, porque a matéria-prima da vulnerabilidade ou da queda é a murmuração. E quando nós somos pessoas que murmuram, ao invés de sermos gratos, nós somos presas fáceis do inimigo das nossas almas, porque a murmuração é uma porta que se abre, a murmuração é uma brecha que se dá no reino do Espírito. Então nós precisamos compreender o tempo. E ele continua falando que já é hora de vos despertardes do sono. Paulo escreve aos Romanos há tanto tempo atrás, e essa palavra ela é tão atual para a igreja nos dias de hoje. Uma palavra que vem como uma flecha no meu coração e serve para mim, mas serve também para você, serve também para a igreja. É tempo de nós despertarmos, é tempo de nós acordarmos do sono que nós estamos vivendo. Há quanto tempo? Há quanto tempo nós frequentamos a igreja? Há quanto tempo nós frequentamos a igreja? Há quanto tempo nós esquentamos o banco? Há quanto tempo nós somos crentes que todos os domingos estão em uma congregação? Há quanto tempo nós erguemos as nossas mãos e adoramos a Deus em um culto de adoração? Há quanto tempo nós nos autodenominamos evangélicos? Ah, meus irmãos, chegou a hora de acordar. O Espírito Santo de Deus está nos chamando para acordar desse sono que nós estamos vivendo. Sono nos fala de morte espiritual, sono nos fala de mornidão, sono nos fala de não sermos despertados para o tempo que nós estamos vivendo. Sono nos fala de nós não acordarmos para aquilo que o Senhor está falando, para aquilo que o Senhor está nos informando. Nós precisamos dar uma resposta para o Senhor, segundo aquilo que Ele está nos chamando a fazer. Creia que o Senhor está falando conosco nessa manhã, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E é verdade ou não é? Eu me lembro da minha avó falando que Jesus estava voltando. E ela aprendeu com a mãe dela. E quantas gerações se passaram e nós estamos ouvindo que Jesus está voltando. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. E as profecias estão se cumprindo. E o dia, o grande e terrível dia do Senhor, grande para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, terrível para aqueles que não entraram nesse lugar. Esse grande e terrível dia está chegando, e Jesus vai voltar, queira você ou não. Jesus vai voltar, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós sabemos que nós precisamos avançar na velocidade que o tempo nos exige.
Avançar de que forma? Vou pegar o carro e sair correndo? Vou pegar um avião? Não. Avançar espiritualmente. E como eu avanço espiritualmente? Eu avanço espiritualmente na igreja todos os domingos. A igreja reunida todos os domingos acelera o tempo nas nossas vidas. A igreja reunida todos os domingos acelera o nosso crescimento espiritual. A igreja reunida todos os domingos, ela estabelece o reino de Deus através das palavras proféticas que lançamos nos louvores e na adoração, mas também na pregação da palavra. E todas as palavras que são lançadas são matéria-prima para que os anjos eles possam guerrear contra as trevas e possam garantir a nossa vitória. Por isso é importante nós cultuarmos ao Senhor. Por isso é importante nós mantermos a unidade. Por isso é importante nós estarmos reunidos na nossa comunidade. Essa reunião acontece aos domingos às 9 da manhã. Mas que nós possamos orar pelos nossos irmãos que cultuam ao Senhor em dias diferentes, em horários diferentes. Porque para que eles possam proferir palavras que estabelecem o reino. Porque você não está aqui para assistir um culto, você está aqui participando daquilo que o Senhor está fazendo. Ele está movendo na minha e na sua vida nesta manhã. Mas há algo que nós precisamos lembrar. A importância da nossa vida de adoração ao Senhor. A importância da nossa vida de adoração ao Senhor. Porque a adoração não se resume em 2 horas, ou em alguns minutos, ou em algum tempo de louvor. Quando nós estamos entoando cânticos de adoração ao Senhor, nós estamos estabelecendo o reino através das nossas palavras. Uma pesquisa feita há muito tempo. Foram colocadas caixas de som ao redor de um rio muito poluído. E foram colocadas músicas profanas, músicas que não agradavam a Deus, músicas que pregavam contra o Senhor dos Senhores. E aquelas palavras proferidas por aqueles cantores que gravaram aquelas músicas e saindo aquele som daquelas caixas fizeram com que aquele rio ficasse ainda mais poluído. Foi feita a análise antes e a análise depois. E então, no período do renascentismo, no período da reforma protestante, foram colocadas músicas que adoravam ao Senhor. Para se refazer aquela pesquisa. E as águas começaram a ficar límpidas. As águas começaram a ficar puras. Por quê? Porque há poder na tua adoração. E o Senhor nos está chamando nessa manhã para acordarmos. A minha pergunta é: quem você tem adorado? Todas as músicas que você canta, elas adoram alguém. Todas as músicas que você canta, elas adoram alguém. E a palavra fala que seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Portanto, é extremamente importante nós entendermos que a adoração não se resume em músicas de louvor, mas a adoração é um estilo de vida que nós adotamos. Porém, a música, o louvor, é uma parte super importante na nossa vida de adoração. E aí você vem na igreja, levanta suas mãos em adoração a Deus. E não se engane, o Senhor está sondando o nosso coração. Quantos anos que eu passei numa igreja
levantando as minhas mãos e cantando músicas de adoração, mas o meu coração estava lá fora. E quando eu saía, então, eu ligava o rádio, ligava lá o toca-CD. Eu não vou falar toca-fita, senão vai denunciar a idade. E aquelas músicas eram músicas que não adoravam a Deus. Não adoravam a Deus. E eu estava enganando quem? Talvez eu enganasse alguns dos meus irmãos. Mas a Deus não se engana. Amém. E nós vemos na palavra: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Paulo escreve aos Gálatas e ele fala das obras da carne. Capítulo 5. Nós estamos às vésperas de uma das festas mais devastadoras espiritualmente falando. E não é só fisicamente, porque no ano passado foram registrados mais de 1.100 acidentes de trânsito na época do carnaval, nos dias de carnaval. Mais de 1.100 acidentes, mais de 80 mortes. Agora, isso é o que foi registrado. Isso é o que foi registrado. E o que não foi registrado? Isso é só acidente de trânsito. Mas nós sabemos que é uma arma poderosa para destruição, principalmente da família. Então é um alto índice de adultério, um alto índice de gravidez precoce, um alto índice de primeiro contato com as drogas, um alto índice de overdose, um alto índice de homicídios. Isso tudo acontece em 4 dias. Quando não, já tem pessoas se preparando para esses dias. As festas já começaram. E como nós, como adoradores, podemos considerar que isso seja normal? E como nós, como adoradores, podemos considerar que isso seja algo natural, é da cultura? Meus irmãos, carnevale, retirada da carne, ou festa da carne, foi adotada pelo cristianismo para que pudesse liberar as obras da carne antes que entrasse os 40 dias de santificação, a quaresma que antecede a Páscoa no calendário romano. Então, antes de nós nos consagrarmos na quaresma, não comer certos alimentos, não beber, o que a gente faz? A gente faz uma festa da carne. Porque aí nesses 40 dias nós não vamos sentir falta. E nós, muitas vezes, não conhecendo a história, não conhecendo as estatísticas e não conhecendo tudo que pode acontecer, nós achamos que tudo bem. E muitas vezes nós nem achamos que tudo bem, nós somos contra e nós não participamos, mas nós deixamos de fazer aquilo que tem que ser feito. Valorizamos muito mais aquilo que é palpável, aquilo que é imediato, do que uma construção de vida que vai nos levar a ver os frutos do amanhã. Então,
Eu quis falar um pouquinho dessa festa, porque nós estamos às vésperas, mas isso fala muito com o texto que nós acabamos de ler. E não somente essa festa, mas muitas outras comemorações, muitas outras datas, muitos outros eventos são tidos como normais, são tidos como tá tudo bem, quando o Senhor está nos chamando a despertar-nos do sono. Nós precisamos assumir a responsabilidade que temos como adoradores. E o adorador, quando ele é adorador, que adora Deus em espírito e em verdade, ele tem autoridade para proferir palavras e estabelecer reino. Agora, aquele que não é adorador está contaminado pelas coisas desse mundo, pelas obras da carne que nos perseguem todos os dias, na nossa concupiscência. Também são pessoas que estão com autoridade para estabelecer reino das trevas. Então nós precisamos escolher de que lado nós estamos. Nós não podemos mais ficar coxando entre dois pensamentos. Nós não podemos mais ficar com o pé no Evangelho, um pé fora dele. Nós não podemos mais andar por dois caminhos. Não pode uma fonte jorrar água doce e água salobre. A fonte, que é o Senhor Jesus, ela jorra uma água que ela é uma água que não tem fim. Uma água que vem nos saciar todos os dias nas nossas necessidades. E nós estamos procurando necessidades que vão atender os desejos da nossa carne, no lugar de nós fortalecermos o nosso espírito. Nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar. Somos libertos por Cristo, assim como o povo de Israel foi liberto por Moisés. Mas a nossa mentalidade ainda está no Egito. É possível nós sairmos do Egito. O Egito é uma terra de cativeiro, é um cativeiro espiritual. Quando nós lemos a história de Moisés, Arão, Jetro e todo o povo lá no Egito, as tentativas de Moisés e de Arão de libertar o povo, nós vemos ali figuras espirituais. A terra do Egito, que significa um cativeiro espiritual, que nós vivemos antes de conhecer a Jesus. O faraó, a representação de Satanás. Então nós precisamos agora nos submeter ao senhorio de Cristo, para que Ele não somente nos tire do Egito, mas também tire o Egito de dentro de nós. Porque Moisés, ele cresceu naquele lugar. Moisés era um homem letrado, um homem sábio. Ele frequentava as universidades, tinha ali uma estrutura que favorecia o crescimento de Moisés, mas também numa cultura que cultuava a morte pelas pirâmides, pelas múmias. Ali no Egito, Moisés foi levado para o deserto para que ele fosse desintoxicado e então pudesse voltar e libertar o povo. Nós somos influenciados por uma cultura que vem nos intoxicando, e nós vamos misturando o que é santo daquilo que não é santo, e vamos fazendo com que isso seja uma coisa só, e está tudo bem. Nós vivemos num país, e, meus irmãos, o Senhor, o próprio Deus, nos dá discernimento de espírito, e nós podemos separar aquilo que agrada daquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que é bom daquilo que não é bom, daquilo que é certo daquilo que é errado. Nós temos discernimento. Vemos a Babilônia, uma terra que homens de Deus estavam ali, tinham liberdade, mas estavam cativos. E o rei Nabucodonosor tinha temor a Deus por aquilo que os profetas profetizavam a ele, mas não tinha liberdade, ele não era liberto para poder servir a Deus. E então, mesmo tendo a consciência, ele não tinha a força, o entendimento, a atitude
de agradar ao Senhor. Vemos Sodoma e Gomorra, onde ali a promiscuidade dominava, e havia um cativeiro, onde as pessoas que ali estavam presas a práticas, e ali se inicia a sodomia. Então nós vemos alguns territórios e alguns lugares de cativeiro, que hoje, na nossa vida espiritual, também não é diferente. Por isso que a adoração, ela é extremamente importante na nossa vida, que seja um estilo de vida, para que nós sejamos tirados desse cativeiro. Porque quando nós somos adoradores, nós temos a autoridade para quebrar cadeias, despedaçar grilhões que nos prendiam e agora não nos prendem mais. Jesus abre a porta do cativeiro, nós podemos então sair através da adoração, que é o nosso estilo de vida. Mas quando nós deixamos a adoração, nós vamos entrando nesses cativeiros e vamos a cada dia mais nos enrolando, nos embaraçando com esses cativeiros. Então nós vemos que nas tentativas de Moisés para libertar o povo, Faraó fala: Moisés, pode ir, leva os homens, deixa as mulheres, as crianças. Se Faraó estava falando para os homens irem, ele estava, portanto, falando com que as mulheres, as crianças e os bens ficassem. As mulheres fala da família. Mulher é a geradora, é aquela que gera, é aquela que cuida. Mulher é a figura da família. E quantas são as famílias que nós vemos, entra ano e sai ano, e as coisas se repetem de geração em geração. Há um problema de iniquidade geracional, de maldição hereditária, um problema de DNA espiritual que precisa ser abortado já, que precisa ser cancelado em nós. Você entende a nossa responsabilidade? Se o Senhor está nos trazendo, nós precisamos, segundo o apóstolo Paulo, entender os tempos e acordar. É tempo de se levantar e se posicionar como libertadores através da adoração. Porque se nós não adoramos a Deus, nós adoramos a outro Deus, com letra minúscula, e as coisas vão se complicando. As mulheres falam de família, mas os filhos falam de gerações. Eu e a Jesus conversamos com um policial militar um certo dia e perguntamos a ele: quando você visita uma casa, uma casa que você sempre está visitando, sempre está tendo ocorrência ali, o que você percebe? Com os filhos, com os netos? Falou: é a mesma coisa, parece um negócio incrível. O pai é envolvido com bebedice. O filho toma certa idade, começa a se envolver com a mesma coisa, mas num nível ainda maior, pior. E o neto, então, agora começa a também se enveredar por esse caminho. E não pense você que é algo comportamental. Não pense você que é uma replicação daquilo que se viveu até hoje. Por quê? Porque existem filhos que nem conheceram os pais e que começam a replicar e a ter práticas pecaminosas que pelos avós ou pela mãe é contado que o pai era igual. Então não é apenas uma questão de comportamento ou de ver o que o pai faz, porque de fato o exemplo arrasta, e às vezes nós estamos vendo o nosso pai fazer algo e estamos replicando aquilo, mas quando o pai não está, o filho também se torna igual ao pai. Por quê? Porque há um DNA espiritual, há uma maldição que incorre de gerações, e quando nós vemos que Faraó, ele quer manter as mulheres e os filhos cativos, é porque ele quer manter uma iniquidade sendo arrolada de geração em geração e alcançando até 4 gerações, como diz a palavra.
Então hoje o Senhor nos chama para nos despertarmos do sono. Seja você crente há muito tempo, seja você crente há pouco tempo, seja você não se considera crente. Se você está aqui, é porque o Espírito de Deus te trouxe. Ele está começando a fazer uma obra de salvação, não só para a sua vida, mas para a sua geração, para aqueles que vêm após você. Você está sendo pensado por Deus e chamado a ser desperto do sono, para que você faça a diferença na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, a começar por você. Então nós nos posicionamos, e é maravilhoso saber que existe uma maldição que... Não que é maravilhoso saber da maldição, tá bom? É maravilhoso saber que o Senhor se preocupa com as gerações, melhor assim, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele se preocupa com as gerações. Ele é um Deus de gerações. As crianças estão estudando, é isso, né? O livro que se chama o Deus de gerações, porque Ele é um Deus de gerações. Tanto que a maldição incorre até 4 gerações, mas a bênção ela vai alcançar até 1000 gerações. Isso é maravilhoso saber por quê? Porque agora que eu sei, eu não vou mais pecar, eu não vou mais ser um falso adorador, eu não vou mais colocar músicas que alimentam a minha carne e fazem remexer dentro do carro. Eu vou agora adorar a Deus em espírito e em verdade, porque eu quero ver os meus filhos, os filhos dos meus filhos e todas as gerações se posicionando no Senhor. Amém. Não sendo perseguidas por demônios que muitas vezes estão na Babilônia, outras vezes estão em Sodoma e Gomorra, mas também estão no Egito. Ou seja, áreas da nossa vida que são perseguidas por demônios familiares. Mas Faraó também, ele confisca os bens. A proposta era: fica as mulheres, ficam os filhos e ficam os bens. Isso fala de finanças. Isso fala de quando nós não dizimamos e não ofertamos, mas financiamos um aborto. Isso fala de quando nós não investimos no reino de Deus, não somos aqueles que têm a prática de dar esmolas, como nos ensina a palavra, não ajudando a outras pessoas, mas investimos numa internet que nos leva à prática da pornografia. Nós precisamos pensar sobre essas coisas. E aí a nossa vida financeira está toda enrolada. A nossa vida financeira não desbrava, não vai, não acontece nada. Por quê? Por quê? E mesmo que você é obediente à palavra no que se diz respeito às finanças, muitas vezes aquilo que você está dividindo como reino, você é fiel ao Senhor, mas você também paga o Spotify para você ouvir as suas músicas preferidas, que não adoram a Deus. Aonde você tem investido o seu dinheiro? Porque tudo vem do Senhor e precisa voltar para o Senhor em forma de adoração. Tudo vem do Senhor e precisa voltar ao Senhor em forma de adoração. E aí nós estamos vendo a nossa família, as nossas gerações e as nossas finanças cativas no Egito. É tempo de despertar para a libertação das garras de Faraó. É tempo de despertar do sono, para que nós e nossas gerações sejam despertadas, sejam libertas das garras de Faraó. Nós temos promessas, e nós muitas vezes queremos as promessas, mas não queremos o Deus das promessas. Muitas vezes nós queremos viver os milagres, mas não queremos o Deus dos milagres. Nós queremos ser libertos e procuramos meios para sermos libertos, mas não queremos o Deus da libertação. Quem liberta é Jesus. E se nós tivermos um compromisso com as verdades da palavra, nós seremos libertos pela palavra. E a palavra é Jesus. O tempo que Paulo está falando aqui, o tempo de aceleração, é um tempo que nós estamos vendo
Pessoas recém-convertidas, totalmente libertas. Pessoas recém-convertidas, totalmente transformadas. Por quê? Porque pouco se vê hoje em dia os demônios sendo manifestos no meio da igreja. Quantos demônios eu vi caindo? E hoje não se vê mais. É verdade ou não é? Por quê? Porque o campo de ataque do inimigo das nossas almas tem sido a nossa mente. E o filho do crente, ele acaba a sua escola e vai para a universidade. E ele volta descrente. Está repreendido isso nas nossas vidas e na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém, Bianca? Amém. Mas isso tem acontecido muito. Os nossos filhos crentes, ou filhos de pastores, filhos de pessoas que estão pregando o Evangelho, estão indo para um lugar universitário para se formarem numa universidade e terem uma profissão, e voltam com a mente totalmente transformada, possessos, contra o Evangelho, blasfemando contra o Espírito Santo, falando contra as verdades da palavra, utilizando a palavra para o seu bel prazer, aquilo que me convém. Só que a verdade é que nós não precisamos ir para uma universidade. Basta nós dormirmos novamente. Basta nós dormirmos novamente. Que nós vamos voltar às práticas pecaminosas. A pastora, então está proibido pecar? Sim, está proibido pecar. Mas e se eu pecar? Se você pecar, você se arrepende amargamente, peça perdão a Deus. Se você envolveu outra pessoa, peça perdão à pessoa, e o coração quebrantado e arrependido o Senhor não despreza, e você continua a sua vida de santidade, buscando a purificação todos os dias. Ah, mas isso é impossível. Não. O Senhor fala: sede santos como eu sou santo. Isso é extremamente possível. Ah, mas eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma fraqueza. Nós precisamos entender que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, se lance, cara no pó, cara no pó. Estudamos em alguns sábados, não lembro quantos, mas em alguns sábados nós estudamos sobre o islamismo. E uma coisa que me chamou a atenção, e que eu até falei para o pessoal aqui da classe de sábado, eu convivi com muçulmanos. E uma coisa que me chamava a atenção era a disciplina deles em relação ao Deus deles. Mas o que mais me chamava a atenção era a forma que eles oravam. Eles se dobravam, se ajoelhavam e colocavam a cara no chão, sempre voltados para a Meca. Dava o horário de entregar o jejum do Ramadã, eles paravam o que eles estavam fazendo e se voltavam para a Meca. Até hoje, né? Se voltam para a Meca, se ajoelham, se dobram, se prostram, colocam a cara no chão e oram ao Deus Alá. Agora, o nosso Deus vive, o nosso Deus reina, o nosso Deus é uma pessoa espiritual que está olhando para as nossas vidas e sondando os nossos corações o tempo todo, esperando de nós uma atitude de adoração, palavras de adoração, profeticamente adorando no reino do Espírito, para que se estabeleça reino. Como nós não vamos nos dobrar a um Deus tão poderoso? Como nós não vamos nos dobrar a um Deus tão maravilhoso? Que não é um Deus que está lá esperando nós errarmos para nos castigar, como muitos pensavam e ainda pensam. Há pouco tempo eu ouvi uma senhora falando: eu achava que Deus estava tão distante, esperando eu pecar para me castigar. Eu falei: não, minha irmã, Deus é seu Pai.
Ele quer que você sente na mesa com Ele e se sirva do banquete que Ele está oferecendo. Como que eu não vou me prostrar e adorar a um Deus verdadeiro, a um Deus como esse, a um Deus que se manifesta a nós todos os dias, todos os dias? A palavra dele fala que as misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs, e esse é o motivo de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até o final, até a consumação dos séculos. Como eu não vou adorar a esse Deus? Como eu não vou me prostrar a esse Deus? Como eu não vou todos os dias da minha vida buscá-lo no secreto? Como eu não vou todos os dias da minha vida manter a conexão com Ele 24 horas por dia? Como não? Tem jeito de fazer isso? Claro que tem. Por isso que Paulo nos chama: acorda, desperta, desperta tu que dormes, desperta. Nós precisamos assumir a responsabilidade de sermos cristãos autênticos, não cristãos nominais, não cristãos domingueiros, não cristãos que estão somente frequentando, como eu já disse, uma comunidade de fé, mas cristãos que vivem aquilo que pregam. Thalita foi na reunião de pais do Samuel, e todos, quem não conhece Samuel, depois procura para conhecer o Samuel. O Samuel, no louvor, ele está ajoelhado aqui. E eu estava aqui com o meu violão, adorando a Deus, com o pensamento do Senhor. E ali, aquela adoração, eu olhei, eu vi o Samuel, eu fui tomado de um choro aqui. E eu glorifiquei ao Senhor, porque, assim como Pietro orou, que o Senhor cure a nossa geração, que o Senhor possa fazer uma obra salvífica, uma obra de consolidação dos passos dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes. E diga-se de passagem, adolescente é uma bênção. Adolescente é uma bênção. Não fale que o seu adolescente é adolescente, não fale isso. Seja sábio, seja sábia. As suas palavras têm poder. Não fale, mas é adolescente, mas está certo, é assim mesmo, adolescente é assim mesmo. Não aceite isso. São propostas malignas que foram impostas e que nós estamos aceitando no pacote aí. Não. Romanos capítulo 12. Vou aproveitar que eu estou aqui pertinho, eu sempre cito essa passagem, mas eu quero ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi imposta uma mentalidade em nós que agora nós precisamos desconstruir e permitir que o Senhor todos os dias nos lance doses e cápsulas de entendimento da palavra, permitir que Ele transforme o nosso entendimento. Por quê? Porque o Evangelho é perder para ganhar, meus irmãos. O Evangelho é nós abrirmos mão daquilo que nos promove. O Evangelho é nós estarmos felizes e bem com o outro. Paulo fala, se possível tenha paz com todos, ao invés de querermos ter razão em tudo. Esse é o Evangelho de Cristo, um Evangelho de humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humildade vem de humus vem de terra. O topo do ser humano, sabe onde é? Na terra, no chão, aos pés de Jesus. Esse é o lugar mais alto que você pode chegar. Não trabalhe por status, não trabalhe por evidência, não trabalhe por reputação. Trabalhe para propagar o Evangelho de Cristo. Trabalhe para aumentar o campo de alcance desse Evangelho. Trabalhe para que o Senhor transforme a vida das pessoas. Nós sempre falamos e vamos continuar falando: não há dinheiro que pague, não há recompensa maior do que ver uma vida transformada pelo Evangelho de Cristo. Por isso,
que nós possamos permitir que o Senhor transforme o nosso entendimento, permitir que o Senhor transforme a nossa visão, permitir que o Senhor transforme a nossa mente. E quando isso acontece, nós começamos a ter comportamentos diferentes. Quando isso acontece, nós começamos a ter atitudes diferentes. Aquilo que nós resolvíamos no braço, agora nós sabemos que se o Senhor edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Salmo 127. Aquilo que nós resolvíamos na justiça, nós contamos com a justiça do Pai. Amém. Que é o nosso justo juiz. Aquilo que nós íamos falar para nos defender, nós contamos com o Senhor nos defendendo e advogando a nossa causa. Somos transformados na nossa mente, no nosso entendimento. E isso faz com que o nosso comportamento também se transforme. Então, eu quero deixar essa palavra. Deixar essa palavra para que nós possamos refletir e compreender que há cativeiros espirituais que muitas vezes nós entramos e depois não sabemos como sair. E se nós assumirmos um compromisso, não comigo, não com o irmão, não com a família, mas com o Senhor, de sermos adoradores que o adoram em espírito e em verdade, 24 horas por dia, todos os dias da semana, nós vamos começar a sair desses lugares, a sair desses cativeiros. Por quê? Porque Jesus já abriu a porta e nós precisamos agora sair desses lugares. Por isso a minha oração é que o Senhor vá te dando revelações, vá te dando direções do que você precisa fazer para sair desse lugar, vá te dando condições, entendimento. E o entendimento não vem senão pela instrução, o entendimento da palavra. Todas as coisas foram entregues ao homem para que o homem governasse e dominasse sobre elas. Mas Adão pecou, e por causa da queda, esse mundo agora jaz no maligno. Mas Colossenses fala que nós precisamos devolver a primazia de todas as coisas a Jesus, que é o dono da primazia de todas as coisas. Que a nossa vida seja entregue 100% a Cristo. Que os nossos dias sejam consagrados todos ao Senhor Jesus. Que nós possamos viver uma vida que vai glorificar o nome dEle. Quando você for ofendido, quando você for caluniado, o nosso ímpeto, a natureza vai fazer com que a gente tente responder ou à altura ou tente se justificar de alguma forma. Mas que nós possamos aprender a cada dia mais nos submetermos ao senhorio de Cristo. Porque quando nós vencemos os traumas de relacionamento, Ele encontra em nós doses de humildade, que a humildade é a matéria-prima da autoridade espiritual. E através da humildade Ele nos entrega ainda mais autoridade. E nós precisamos de autoridade para estabelecer reino na vida dos nossos filhos, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, em todos os lugares. Por quê? Porque se nós temos autoridade, o que nós falamos penetra o espírito daqueles que estão nos ouvindo. Amém?